Meus queridos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Neste dia nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, por Ele ter nos amado de tal maneira e tem nos concedido da sua graça e pela sua infinita misericórdia, nós estamos em pé, nós somos gratos a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Meus queridos, eu gostaria de estar lendo um texto na Palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a primeira igreja em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios. Paulo, ele orienta aos irmãos daquela igreja em Coríntios, quando Paulo, ele, usado pelo Espírito Santo, cheio da graça de Jesus, que na verdade, depois de Jesus, o maior pregador foi o apóstolo Paulo. E nós podemos ler um texto com você, que encontra-se em 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim o apóstolo Paulo. Veja como o apóstolo ele se dirige à igreja. Que diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que zoa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor ou caridade, nada seria. Ainda que distribuísse as minhas fortunas para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada me aproveitaria. A caridade é sofredora, benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não suporta mal, tudo tolera, tudo não traz o seu interesse próprio. E o verso 6 diz assim: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vir o que é perfeito, então o que é em parte, tudo será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vejo por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Verso 13 diz assim a palavra: agora, pois permanece a fé, a esperança, a caridade, estas três coisas, a maior desta é a caridade. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Na Bíblia corrigida, aliás, na Bíblia corrigida, ela fala, atualizada, ela vai falar não caridade, sim amor. Na Bíblia corrigida, ela vai falar caridade. Quando o apóstolo, com muita propriedade, ele diz, irmãos, eu gostaria de destacar um texto aqui que diz: a caridade é sofredora, benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade,
não suporta mal, tudo sofre, tudo trata. No verso 6 vai dizer: não folga com a injustiça, mas com a verdade. Nós podemos ver, meus queridos, que a verdade, o apóstolo chega a dizer, como a palavra nos relata, acabamos de ler esse texto, que tudo, o apóstolo Paulo ele poderia ter gasto, entregue todos os seus bens, toda a sua fortuna, para o sustento até dos pobres, mas se ele não tivesse amor, nada aproveitaria. Então, meus queridos, o elo mais forte na vida do ser humano é o amor. Daí então, porque o próprio Deus diz que nós deveremos amar ao nosso próximo como a si mesmo. No versículo 11, nós podemos destacar que nesses dias de hoje, nos últimos dias em que nós estamos vivendo, existe ventos doutrinários, existe um evangelho assim, banalizado, um evangelho frouxo. Em meio a este evangelho em que as pessoas estão vivenciando hoje, a palavra de Deus diz que há muitos meninos. E o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, corria como menino, mas quando cheguei a ser grande, a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Então, meus queridos, está no tempo já é tempo de acabar com a meninice. Nós podemos ver que, mesmo no meio cristão, há muita meninice, há muitas pessoas vivenciando momentos de prazer que vem satisfazer ao seu ego, satisfazer aos seus interesses, a sua vida. Como esse texto é um texto muito lindo, muito maravilhoso, quando o apóstolo ele fala que, mesmo que ele tivesse o dom de profecia, mas se ele não tivesse amor, nada adiantaria. Ele chega a dizer: ainda se eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não amasse ao meu próximo, nada me adiantaria. Se eu não tivesse caridade, nada me aproveitaria. Porque agora, o apóstolo ainda dizendo, verso 13, 12, porque agora vejo por espelho, eniga-me, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Muitas vezes a gente está vivenciando um momento que a gente acha que nós somos muitas coisas, ou muita coisa. Somos pessoas importantíssimas, mas quando a gente vai ver o lado da palavra de Deus, quando levamos para as Escrituras Sagradas, a gente vai ver que pessoas que levam uma vida assim leviana, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem compromisso com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Mas o verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, permanece a fé, a caridade, e essas três, a maior é a caridade, ou que seja o amor. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em 1 João, a palavra de Deus diz assim: não amei o mundo, nem o que no mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, este amor verdadeiro,
este amor de Jesus, de Deus. Este amor é a mensagem da cruz, é a mensagem do Calvário, onde nós precisamos voltarmos as nossas mentes, o nosso pensamento e vivermos como o apóstolo Paulo. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino. E agora nós não estamos mais vivenciando o tempo de menino, agora é tempo de homem. A palavra de Deus tem sido pregada, o evangelho tem sido anunciado, e agora é tempo de deixar de ser menino, pensar como um homem de Deus. Que Ele te abençoe, tenha um bom dia. Você puder inscrever-se nesse canal, aí tem um sinozinho, você dê um like aí, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira. Que o Senhor te abençoe.